Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos Estamos de aqui volta. mais uma vez e hoje eu estava lembrando de como as coisas eram mais simples antes, não porque necessariamente as pessoas eram muito mais boas ou melhores, mas é porque as pessoas antes tinham o mesmo pensamento, né? Concordavam e discordavam das mesmas coisas. Daí você não tinha um grande espaço cinza no meio de tudo, onde as pessoas têm hoje a sua liberdade para ficar jogando suas fúteis opiniões em cima de temas dos quais elas nada conhecem. É foda. Talvez, cara, talvez, uma das piores coisas que tenha acontecido com o mundo materialista, o mundo moderno em si, é que ele mata a sua capacidade imaginativa de coisas boas. É engraçado que o mesmo mundo, né, que te alimenta com ficções científicas, é o mesmo mundo que te proíbe de ter a ideia de que as coisas podem vir a dar certo, de que as pessoas podem genuinamente vir a ser boas, de que alguém é capaz de crescer dentro de uma família estruturada, de que talvez, só talvez, haja amor genuíno de uma mãe para com um filho, de um filho para com uma mãe, ou de um pai, de que talvez aquele seu amigo não vá lhe sacanear, sabe. Que aquele cara realmente se importa com você e vai te ajudar nos fins de semana, em tudo quanto você precisar. Acho que as pessoas, tipo, elas decidiram simplesmente ignorar a bondade, e quando elas ignoram a bondade, elas param de exercer essa bondade. E aí, aquilo que começou sendo com uma mera imaginação de que o bem já não era mais possível, agora torna-se realidade, porque todo mundo escolheu não praticá-lo. E se você não se preenche de coisas boas, você tem que se preencher de outra coisa. O ser humano, ele não é um vaso, como dizem por aí. Um vaso que, ou melhor, não é um vaso que você pode deixar vazio. Vamos aceitar a teoria do vaso aí? Não é um vaso que você. Ele tem essa necessidade, né? Inclusive, numa aula, professora que eu tenho muito apreço, ela estava citando texto, acho que é Fábio Blanco, não lembro o sobrenome do professor, né, que as redes sociais, de certa maneira, elas estão servindo para tentar ser uma espécie de afago para a necessidade que os seres humanos têm da arte. Obviamente que não estou equiparando Com aqui certeza. as artes mais elevadas à internet, mas é um substituto. O ser humano não vive sem. E a galerinha que estuda psicologia, como a gente sempre fala aqui, que esse pessoal aí não dá ponto sem nó, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem disso, que o ser humano. Isso aqui é antigo no Brasil, né? História do pão e circo, né? O ser humano necessita disso. Se ele não tem, ele cria costumes regionais, faz festas específicas, enfim. Ele precisa da ludicidade, da contemplação, né? Ontem foi São João, né, mano. Eu acho que Pois o é. Brasil inteiro deu uma distraídazinha. Por mais que as pessoas não sejam católicos e a maioria nem sabe quem foi Exatamente. Porra, cara, falando São nisso, João. tu sabe o que eu vi no na droga do Twitter? A mina puta da cara, porque ela sentia ódio quando ela via sulista, né, enaltecendo e comemorando São João. Aí as razões dela eram justamente porque, na verdade, São João é uma festa de negros e pardos, porque é a celebração do milho. Porque os nativos já endeusavam o milho no meio do ano, nessa data, há Como 5 tudo os séculos nativos, cara. atrás. Tudo pagão, porra. Mano, e aí que tá, ela tá porra, eu fico puto porque tá escrito São João. Que falta faz uma boa catequese? O que que acontece com a mulher, tipo, pra associar São João a milho? Apenas milho. Burra pra Não, ca porra. Os nativos que ela tá defendendo, os caras agradeceram aos jesuítas, falaram obrigado por fazer com que a gente pare de adorar a porra de um espigão, cara. Obrigado Obrigado por me fazer parar de tentar comer a minha filha. de tentar sacrificar meu filho porque ele nasceu torto. Eu Porra, e digo essa que e não. essas merdas ainda acontecem, cara. É aquilo, os próprios nativos estão cagando para isso, mas a pessoa tem, mas é aquilo, é a necessidade de parecer mais elevada. Ela ficou se sentindo mais elevada que as outras pessoas porque
ela tá defendendo um grupo que sequer precisa dela para se defender, que nem existe Quer mais. outra coisa que também tange em cima disso aí? Hum, Linguagem neutra, cara. As pessoas cada vez mais estão levando essa porra a sério, não porque elas realmente acreditam que exista lá o 13º gênero, não, 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 mas é justamente porque a elas conseguirem conversar dentro de uma linguagem negra neutra, e terem um bando de psicopata concordando e afagando o ego dela, ela se sente superior e tendo um conhecimento muito maior do que, tipo, o exemplo, meu pai, cara, ou minha mãe, entendeu? Que já estão lá nos seus 40 e tantos anos aí. Porra, alguém falar com E no final, ele vai ficar, tipo, sem entender merda nenhuma, entendeu? Mas, no entanto, pra essa galera que fala em gênero neutro, né? É como se eles fossem os novos portadores de um conhecimento, a alta cultura brasileira, o alto escalão de intelecto e pensamento do meu Brasil. não, isso aí é bizarro. Inclusive, estava vendo, mudando um pouco de assunto, eu estava analisando uma questão do professor Gugu que estava falando a respeito do problema da solidão e como isso interfere isso interfere na vida das pessoas, comuns e dos sacerdotes, por exemplo, né. O pessoal falava da questão dos escândalos de pedofilia, né, Sim, no Vaticano e tal. E geralmente, esses casos aí de homossexualismo entre sacerdotes, por exemplo, parte de um sacerdote mais velho, né, e um aspirante a sacerdote lá, pensa, você entra no que hoje, a hierarquia na igreja é basicamente isso, né, é feita de pessoas carreiristas, né, geralmente o bispo é carreirista, só tá querendo subir no escalão. Os que têm muita testosterona viram uma espécie de leões querendo subir na hierarquia para ficar mandando nos outros e desfazendo de quem está embaixo da hierarquia, e aqueles que têm pouca testosterona acaba virando uma espécie de ser efeminado, né. Isso explica aí porque muitos padres aí, com pouco tempo de experiência, parecem mulheres, né. Lógico que tem o fato de terem sido criados por mulheres, mas também tem a questão da baixa testosterona e das coisas que eles passaram durante a vida de seminarista, enfim. Mas o que que eu tô querendo, eu não quero entrar nesse mérito, entendeu? Porque essa é uma questão muito mais complicada, né, e não cabe a nós ficar falando sobre isso aqui, né, esses detalhes mais íntimos da igreja. Mas isso me fez pensar que também desta maneira, assim como dentro dos seminários, a solidão te deixa suscetível a tais coisas, na vida comum das pessoas, dos leigos, né, fiéis e infiéis, no caso dos pagãos aí, eles também sofrem com essas coisas. Eis mais uma via, mais um dos motivos que fazem com que as pessoas conheçam o homossexualismo, né. Imagine uma pessoa que tem muito poucos amigos e já tem certa inclinação pra coisa. Aí ele encontra um amiguinho lá, que tem as mesmas inclinações que ele, e começa a abraçá-lo, dar carinho. Qual a chance desse cara confundir as coisas? Ele não ensinaram pra ele que um homem pode falar "eu te amo" para o outro, sem precisar se deitar um com o outro. a pessoa tá bunda. É ensinado isso hoje em dia? A única coisa que é ensinado hoje em dia é dar bunda. Não é ensinado que um homem, a não ser, ó, obviamente, ensinam, mas de maneira distorcida. Não ensinam a honra, essa questão de um amigo morrer pelo outro, né? Tanto que teve a gente comentou sobre isso, lembra, Cacique? Que alguma obra grande aí da literatura o pessoal deturpava porque, salvo engano, não sei se é uma história épica da Grécia Antiga, que um amigo se sacrifica pelo outro e as pessoas entenderam e tem partes da história que um Sim, dos sim. personagens fala que ama o outro e depois ele O... morre pelo amigo e as pessoas levaram a crer que Ah, não, porque ele dava o cu. Mano, a história do Aquiles, né? Ele vai lá e destroça um exército inteiro porque mataram o primo dele, né?
e ele amava o primo dele. Esse amor foi entendido como um amor erótico, um amor carnal entre 2 homens, quando não era. E aí o Chesterton, ele vai falar isso em Hereges, né, que ele explica que não foi o homem, não era o homem antigo, né, que era demasiado mole, mas foi o homem moderno, né, que tornou-se demasiado duro. Só que o problema disso é que nessa busca, né, por uma por uma dureza de coração, por uma insensibilidade do homem moderno, ele torna-se cada vez mais sensível. Como assim? Em que sentido? O homem moderno, ele é incapaz de se emocionar ou sequer em acreditar em uma amizade como essa, um nível de relação e comprometimento como o de Aquiles para com seu primo. Mas ele facilmente consegue se comover com tartaruguinhas tentando alcançar o mar, enquanto várias aves e caranguejos vão destroçando elas pelo caminho, entendeu? Ele se emociona e chora com animais e é insensível com a humanidade em si. E Se aí é emociona interessante. vendo um cara do Greenpeace tirando um canudo do nariz de uma tartaruga, sendo que Porra, esses sim, mesmos caras podem muito bem ter enfiado um canudo no nariz da tartaruga e gravado como se eles tivessem encontrado a tartaruga assim. Eu não duvido. exatamente, eu também não duvido, cara. Eu também não duvido. E é geralmente, né, é dentre esses grupos que você encontra uma boa gama de psicopatas, como exemplo da galera lá dos agentes da ONU, né, que iam pra África e trocavam alimentos e biscoitos, né, com as crianças locais, em troca de favores sexuais. Os caras da ONU, entendeu? A galera do Médicos Sem Fronteiras, a galera do Médicos, enfim. Isso é E antigo aí já, né? Trocar mas conhecimentos e materiais em troca de. Ah, mas aí o português vem aqui e trocar, dar espelho pro índio é maldoso demais. Isso daí é imperdoável. não, isso aí é sacanagem total, ludibriação, escravidão do mais baixo calão. Cara, é assim, né, e é um paralelo, uma análise interessante, mas que é engraçado, né, que nessa tentativa de se tornar um crustáceo, né, ele fica duro por fora, mas ele é mole por dentro. Só que isso não tem base de sustentação, porque os seres humanos não foram feitos para ser assim. E aí, ao você ficar assim, isso te priva de ter uma boa convivência, uma boa vivência no mundo, entendeu? E aí não à toa a gente é o contrário, a gente é mole por fora e duro por dentro. Mole por fora porque a gente pode experimentar as sensações da vida, sobretudo, principalmente a ideia que a gente experimente as boas sensações, os bons exemplos, as boas virtudes, e com isso, né, conseguir manter firme dentro de um núcleo, dentro de um centro, né, e não envergar, e não quebrar. Se você quebra a parte de fora de um caranguejo, um crustáceo, já não resta mais nada. Se você pode bater, 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 bater em um ser humano e ainda resta alguma coisa ali dentro, sabe. E aí, cara, isso me lembrou quando você citou a história da escravidão, de quando o pessoal, né, acaba legislando tanto, tanto, tanto acerca de assassinato, né, de bebês ainda no ventre, e eles não se tocam que, porra, a maioria desses bebês que virão a ser assassinados, eles são pessoas de cor, cara. Eles são gente negra, entendeu? A Gente maioria, parda, inclusive. como como todo brasileiro, entendeu? E aí você faz um cálculo básico, que se uma garota acabou fazendo isso 6, 7 vezes na vida, ela provavelmente matou muito mais crianças assim, do que qualquer senhor de engenho que nós tivemos na história do Brasil, cara. E cacique. Porque quando ela ficava grávida, o cara não falava assim: "Vai, chuta a barriga dela". Não, cara, ele trazia pra dentro da casa, entendeu? É E outra, foda, cara, é foda. cacique, mais uma vez, quem defende publicamente isso daí, tem voz para defender isso, é a classe rica. São os mais ricos, os mais pobres são enganados pelo discurso. Os ricos, vá no, pergunta se a Fátima Bernardes já fez algum aborto, cara. Pergunta pra ela se ela já fez ou praticou abortamento. A maioria dos artistas, os que fizeram, né, todos são sequelados, né, em maior e menor grau, né? Mas eles não fazem, geralmente,
a maioria, pelo menos das mulheres, primeiro que elas nem querem ter filhos, né, boa parte delas. E as que Tudo têm, carreirista. elas não vão, sabe por quê? Porque a família dela, o cara que engravidou ela é rico, aquele filho é uma espécie de prêmio. E outra, é para quem tem que fazer isso é você. Eles mesmos falam, mas as pessoas, mulheres pobres ficam. Então, volta aquela questão. Ela tá defendendo uma coisa que ela nem vai fazer uso. É para você fazer uso. Então ela não tá preocupada com as consequências. Tanto que vira e mexe aparece algum artista aí que praticou abortamento e fica falando das consequências, né? Geralmente esses que praticaram são contra ou não falam nada muito sobre, porque sabe das consequências. Tudo, as pessoas hoje em dia estão perdendo um pouco essa questão de pensar nas consequências dos atos, né? Que nem eu estava dizendo lá sobre o curso de noivos e tal. E aí o padre tava falando lá que não tem problema, tem a nulidade do matrimônio. Fala, tudo bem, você vai anular o matrimônio, mas tudo que você viveu neste Também matrimônio vai ser anulado? Não é, vai. não vai ser anulado. Você vai carregar consigo muitas coisas, inclusive a DST. Demônio sexualmente transmissível. Exatamente. E as pessoas, não, mas tudo bem, recomeça, confesse seus pecados. E aí, cacique, isso entra naquela questão que a gente falava nos bastidores, né, sobre a Idade Média, né? Que a gente estava comentando Uhum. nos episódios Sim. atrás, que na Idade Média, né, e há não muitos anos atrás também, aí no comecinho do século XX ainda se preservava isso daí, que assim, o cidadão sempre vai à mesma paróquia, que também era uma coisa comum. Hoje em dia isso daí já não acontece mais, cada domingo fulano tá em uma diferente, principalmente nas grandes cidades. Mas você desenvolvia uma certa proximidade com a comunidade, ali acabava que o padre já te conhecia, às vezes não sabe o seu nome, mas lembra do seu rosto sempre. E ele começa a perceber que você está confessando os mesmos pecados assim toda semana, ou a cada 15 dias, um mês, você confessa as mesmas coisas. Então, a maneira de você se redimir do que você fez não é a mesma, né? Se você é um reincidente, as coisas vão piorando para você. As penitências são cada vez mais pesadas. Você precisa mortificar ainda mais sua carne para, sei lá, você acordar, meu filho, a perceber que você está se condenando e que aquele arrependimento não está sendo sincero. Hoje em dia também já não. Ah, 3 Ave Marias, um Pai Nosso. Ah, leia Salmo tal. Vá com Deus, meu filho. Então, uma mulher que se deita com um vizinho, o padre fala pra ela rezar 3 Ave Maria. Nós Porra, somos não leigos, dá. nós somos leigos 3 aqui. Ave Maria não dá, hein. Nós Porque somos o leigos, cara mas isso daqui é muito grave. Isso aqui é é. muito grave. E vocês acham que esse tipo de coisa o padre é raro, o padre ouvir? Que fulano traiu o ciclano, cometeu adultério, não sei o quê? Isso é raro? No com o mundo que nós vivemos? Óbvio, isso se as pessoas. Eu tô aqui olhando a melhor das hipóteses que as pessoas estão confessando que estão fazendo isso. Ainda tô sendo otimista, Sim, é, imaginando que elas tem isso. confessam que fizeram isso e que elas não têm vergonha. Que também é aquilo, né? Sei lá, às vezes. Porque tem vergonha de falar pro padre, mas pras amigas num grupo ou numa noite de bebedeira, No grupozinho do Zap, meio fela, só perigos, é um só troféu. perigos. Ah, me separei do meu marido porque ele estava me traindo. É tudo bem, eu traí ele várias vezes também. Né? Não é mais ou menos aí o fio da meada? E outra coisa que a gente comentava também nos bastidores é a questão também que hoje é muito difícil você. Se você pergunta assim para a pessoa, vi, estou estudando sobre um pouco sobre isso com o professor Luiz Gonzaga. Inclusive, aproveitando a deixa, pesquisem sobre a história do São Luís Gonzaga. Aqui no Brasil parece que a devoção a São Luís é muito pequena. Exceto, que se sabe de São Luís é de cangaceiro só, né? Aqui no, aqui no Exatamente. de Luiz Gonzaga só lembra de cangaceiro, não lembra do São Luís Gonzaga. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque eu sei que aqui vocês ouvintes, desde o começo, lá quando a gente começou esse canal, muita gente se identificava com os vídeos que a gente falava sobre vício em pornografia, masturbação e tudo que cerca o sexto e o nono mandamento. Então, eu sei que vocês
provavelmente alguns ainda têm dificuldade com esse tipo de coisa. E São Luís Gonzaga é o padroeiro dos jovens, cara. Foi um homem casto, a chegada, assim, o ponto de o nível de castidade do cara, pensa, o cara vivia numa época em que reis e rainhas tinham uma importância gigantesca. E o cara chega num salão, ele também era de uma família nobre e tal, então era convidado para festas onde a rainha frequentava. Os amigos chegavam nele e falavam assim: "Nossa, você viu como a rainha está bonita, não sei o quê, naquele vestido vermelho?" O cara perguntava: "Quem é a rainha?" Porque ele não olhava para as mulheres. Então, no meio de 10 mulheres, se todas estivessem vestidas de maneira elegante, e a rainha tivesse ali no meio, ele não ia saber quem era. Porque ele nunca reparou na rainha. Ele sabia o nome. Ah, sabe que tem cabelos pretos, não sei o quê, mas ele não sabe as características, igual a maioria dos homens da época, que olhavam com a rainha com um olhar de amor erótico, né? Totalmente diferente. O verdadeiro Sigma Male, provavelmente o nosso São Luís o Gonzaga, ele era o Ryan Gosling. No Cara, ele filme é o, Drive, a é mulher uma, senta do lado dele, ele fica na escada, assim, de longe. Então, cara, o cara é um dos maiores sheds da história e é muito pouco valorizado, né? Então conhece. Tem vídeo do Padre Paulo sobre isso, né? Mas, enfim, tô me dedicando um pouco dos meus estudos à vida do São Luís, por isso que comentei aqui. Então, o professor Luiz Gonzaga ministrou algumas aulas falando sobre essa dificuldade que as pessoas têm para descobrir o que é uma boa pessoa. Né, se nos auto-perguntarmos o que é, se você se acha uma pessoa boa, a gente vai ponderar assim e falar: olha, a pessoa é relativamente boa, né? Você vai comparar aí com a maioria que você conhece e falar assim: olha, eu sou um cidadão mediano, assim, não sou um santo, faço muitas coisas que não deveria, mas eu me esforço. Isso é muito interessante porque a gente vive na Igreja Católica, vivem a falar que nós nascemos para a santidade, né? Temos uma inclinação, um imprint na alma que Deus quer. Nós todos somos chamados à santidade, né? Mas qual que é o problema? Que nem, se você se pergunta se você é uma pessoa boa, e você faz um comparativo entre a sua vida e a de um santo, aí você começa a ver que a distância é muito longa. Aí você fala assim, bom, o santo é uma pessoa boa. Então será que sou uma pessoa boa mesmo? Porque entre mim e o santo tem uma distância, assim, meio incalculável. Entre. Talvez eu seja desgraçado. Eu olho pra mim, pra um demônio, se na melhor das hipóteses também deve ter uma distância grande. Eu Tomara espero, que tenha. eu espero que tenha. Então você tá meio que, não vou dizer no meio do caminho, você tá tentando se achar ali. E qual que é o Você grande ainda é um problema? pecador, né? As pessoas querem ser santas, mas de desgraçado a santo, não é assim que funciona. Você não vira. Esse salto é impossível. Ninguém consegue dar esse salto. Então tem um degraus que você tem que dar todos os dias. Um degrau por vez. E não é o que as pessoas querem, né? Tipo, a mina acabou. Que é a piada que a gente fazia lá. Pessoal recém-convertido, o que acontece com a mina bonitinha recém-convertida? Ela vai ensinar na internet sobre feminilidade. Ou seja, Modéstia, on, modéstia na modéstia. net. Exato. Ontem ela era uma desgraçada. Hoje ela já está querendo dar exemplos para que outras garotas sigam seus passos. Qual que é a chance disso dar certo? Ela é um caso de uma pessoa que. Esse é um caso das pessoas que querem pular. O mesmo serve para os homens também. Tanto que vira e mexe a gente fala assim, meu filho, não faça o que eu tô falando pra você fazer, não. Entendeu? Não é isso que a gente não quer mandar na vida das pessoas, nem servir aqui de exemplo nesse aspecto. Agora, nós aqui fazemos uma espécie de apostolado, não sei se é o melhor nome isso daqui, né? Não, Mas não fala postulado, não. senão o pessoal já começa com viadagem, né? Melhor É. não falar. Enfim, não sei qual nome dá pra isso aqui, mas acaba que muitas pessoas são influenciadas por nós. Isso eu já falei também por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente só fala o que tem certeza. O que eu não tenho certeza, eu deixo bem claro que eu não tenho certeza e mando vocês ir atrás de outras pessoas. Então,
Se vocês querem aprender mais a fundo isso que estou expondo aqui, vocês têm que ir, vai lá, assina o ICLS, que é, é o curso do professor Luiz Gonzaga, com Thales, e o Davi, tem um bocado de professor lá bacana, que vão te ensinar muito melhor isso aqui. Mas a nossa tarefa aqui é tentar ajudar algumas pessoas a elas darem o primeiro passo dessa série de passos que eu falei que são necessários, esses degraus. Estar aqui conosco, se você está aqui, é um sinal que você provavelmente não está pronto ainda para dar o próximo passo. Senão você já teria parado de escutar isso aqui. É o que aconteceu comigo. Tem muita gente que eu escutava que eu não escuto mais, entendeu? Eu posso desprezar aquilo que eles estão ensinando? Não, eles estão cumprindo com a finalidade que eles se proporam. O problema é que algumas pessoas não deixam isso bem claro. Eles querem ouvintes eternos e que isso não é um mal, se eles têm capacidade para. Por exemplo, ouvir isso do Olavo, do professor Olavo, tudo bem, que ele tem uma vida de tinha uma vida de conhecimento. Então ele tem muita coisa para te ensinar, meu filho, muita, mas muita mesmo. Nós temos nossas limitações devido à nossa idade e o nosso grau de esforço para aprender, que é muito limitado, né, o nível de assuntos que nós conhecemos. Então a gente não pode se aventurar em muitos assuntos que exigem um grau de entendimento muito alto. Então, para isso, nós deixamos outras pessoas, né? Tem outras pessoas para isso. Então, não confundam as coisas, não depositem todas as esperanças de vocês nisso daqui, entendeu? Isso daqui tem que ser coisa de criança para você, tem que ser um negócio que você coloca só para aliviar alguma, ou te ajudar, te auxiliar. Tem que ser só um auxílio, uma coisa bem terciária, nem secundária. Tem que ser a quarta, quinta coisa da sua lista de prioridades, entendeu? Não leve isso daqui como, nossa, é o melhor podcast. Apesar que se você me contasse isso, eu não sei se eu levaria como uma ofensa, entendeu? Porque, dado o nível da concorrência, não sei se eu vou ficar triste ou feliz. Assim, olha, eu sou o melhor, mas não é o que sou muito bom. É que a concorrência que é muito ruim. E eu acho que é por isso que a gente. Um dos motivos que a gente criou isso aqui é justamente por isso. Pelo nível de pessoas falando merda. Então, fala assim, nossa, vamos alertar para as pessoas que muita gente está falando merda e tentar não falar muitas merdas no meio do caminho. Acho que essa era a grande questão, mas tava já fugindo da questão. Que eu dizia lá sobre a Idade Média, né? O cacique que a gente estava conversando. E também essa questão de ser uma boa ou má pessoa, se você olhar, por exemplo, para a Idade Média no Ocidente, você olha, principalmente na Europa Ocidental, França, Itália, você tinha a maioria das pessoas sendo católicas, era a religião que dominava. Então, geralmente, ser uma boa pessoa também, ou principalmente, estava vinculado com ser católico. Nos dias atuais, veja bem, eu não estou dizendo que na Idade Média você não podia ser uma pessoa boa se você não fosse católico. Mas veja bem, se você não fosse católico da França da Idade Média, na Itália da Idade Média, cidadão ia falar assim: olha, meu filho, você não pode casar com a minha filha, por exemplo. Era, um, era uma coisa que trazia certas limitações na sua vida, né? Meio que você tinha que tolerar. Fulano de tal não é católico. Então, tem que. Ó, é um cidadão que a gente não vai tolerar, entendeu? Vamos tolerar, tal. Entendeu? Criava limitações. Nos dias de hoje já não. Se não falar que você. Se você falar que você. Se você falar até que você é satanista, dependendo do ambiente que você tá, beleza, entendeu? É uma ótica de um mundo diferente. Então, na Idade Média, que eu dizia pro cacique, as pessoas boas, a maioria era católica porque é uma questão numérica. Tá? Se 99% da população é católica, obviamente que os maiores exemplares de boas pessoas e más pessoas vão ser religiosos. Então, geralmente as pessoas, elas vinculavam também essa questão de ser uma boa pessoa com ser religioso, que é uma coisa que nos dias de hoje não tem. E de certa forma isso é muito ruim, porque a gente não tem mais um referencial do que é ser uma boa pessoa. Porque as pessoas religiosas são más e as pessoas não religiosas são más também, às vezes na mesma magnitude. Então fica muito difícil. Qual que é o exemplo que você tem?
E aí, fica mais difícil ainda quando é muito difícil você achar bons exemplos de boas pessoas. Que nem se você fizer exercício agora na sua vida íntima, o número de boas pessoas que você conhece, não tô falando nem de famoso, que você conhece na sua vida íntima, você tem que fazer um trabalho. Você vai ter que refletir, porque provavelmente você nunca refletiu isso. Porque você não sabe, é muito difícil você dizer o que é uma boa pessoa, porque você não conhece as pessoas tão intimamente hoje em dia. Geralmente, tem fulano de tal no trabalho. Bom, você conhece o cara no trabalho dele. Às vezes ele bate na esposa dele quando ele chega em casa. Ele trai a esposa. Como que você vai saber se o cara é uma boa pessoa de fato? Nem na nossa família, né? Por exemplo, eu passei muito tempo da minha vida achando que meu avô tinha sido um crápula, entendeu? Porque eu tinha ouvido algumas coisas em alguns momentos de falta de bom senso dos meus tios e meus pais, falando sobre algumas coisas que meu avô fez. Mas começaram a falar das coisas positivas. Eu falava, bom, hoje em dia, um cidadão como esse aí seria valorizado por muitas pessoas e todo mundo gostaria de tomar um café com esse cara para ouvir os conselhos dele. Então você vê que esse negócio de ser uma boa, uma má pessoa também é muito complicado, porque nos dias de hoje também as pessoas focam muito nos defeitos do cidadão. Então o cidadão, se ele comete um deslize, todo mundo já fica falando, mas normal, ninguém é santo, tal. Só que os santos, eles se tornaram santos justamente por pensar o oposto. Eu deslizei, mas isso não poderia ter acontecido. Isso está errado. Hoje em dia, quando as pessoas, o padre fala, vamos ajoelhar para reconhecer as nossas culpas. Na verdade, o que as pessoas entendem é vamos ajoelhar para justificar os nossos pecados. Não é basicamente isso que acontece, Cacique? A gente pergunta, Cacique. Isso se elas consideram, né, que o que elas fizeram é pecado, não, porque até isso ocorre, até isso acontece, que o discernimento acerca do bem e do mal dessas pessoas está tão distorcido que elas praticam maldades, elas aviltam contra os 10 mandamentos e não percebem que fizeram isso, não percebem que quebraram eles, entendeu? Sim. E também tem a questão que hoje em dia, como a gente falava lá no comecinho do canal, nos primeiros vídeos, a psicologia e a psiquiatria serão duas áreas que vão ganhar muito dinheiro no futuro. Já ganham, né? Atualmente. Vão ganhar muito mais. Porque hoje em dia, acho que todo mundo é depressivo. São raros os casos de gente que não é. Mas algumas pessoas evoluem para depressão patológica e outras não. A depressão patológica seria aquela coisa constante, né? Crônica. O cidadão tem vislumbres de felicidades, mas não consegue sair daquilo. E como você sabe disso? Que geralmente isso está vinculado com o quê? O medo de tudo e a raiva de tudo. E todos nós conhecemos gente assim, que ou sentem raiva de tudo, ou sentem do lado das pessoas que nos escutam e que escutam outra galera aí, terceira posição, pessoal É, a gente sabe sede, muito bem de onde vem a raiva. sede vacante e tal. O pessoal geralmente o pessoal tem raiva de tudo. É, E do outro lado, as pessoas que também existem aquelas pessoas que também sentem raiva de tudo, da esquerda lá, e o pessoal com medo de tudo. Então, é vacina, é o apocalipse, algum planeta irá colidir, Eduardo, o Sol está se aproximando mais da Terra. Diga. você está aplicando a teoria dos quatro temperamentos a posições políticas, cara. Tu tá dizendo que nós somos coléricos politicamente, cara? Né, isso também vai um pouco da professora Juliana lá, que eu mandei pra você daquele vídeo lá, que, porra, Sim, geralmente o temperamento, se a pessoa se define por temperamento, ai, eu sou muito melancólico, você é um doente mental, cara. Você é um doente mental, você temperamento é é chato. mental. Você é chato, você tem É, medo, você é um e cuzão. justificou tudo, né, cara? Porque a gente tá falando que hoje quase todas as pessoas, elas são depressivas ou por terem raiva demais ou por terem medo demais. Viu só? Ser colérico é ser doente mental, cara. Nós somos doentes mentais, amigo.
Porque se uma das se você deixa. Porque todos nós temos todos os temperamentos, mas uns se manifestam Sim, mais do sim. que os outros. Então, isso é natural. Agora, se um temperamento te determina, meu filho, você é doente, entendeu? Isso é uma doença mental. Né? E não esqueça que doença mental nunca impediu pessoas de serem intelectuais e escreverem coisas. É só você olhar aí Foucault, Freud. Ser doente mental não te impede de escrever. Não, como que o cara, como cidadão pode ser doente mental e ainda assim ter influenciado gerações? É só você Acho que é olhar exatamente por isso. é exatamente por É isso, Jones. pré-requisito. Você vai olhar, pô, você olha Madame Blavatsky, John Dee, você vai falar que essa galera aí É normal é da cabeça? normal, porra. E fora que também, Cacique, depois eu vou te mandar um negócio lá, aquele cara citado pelo Nessarran Alita, O Eliphas Levi? o Eliphas Levi, foi um aspirante a sacerdote, né? E Sim. cada vez mais aquelas nossas conversas sobre esoterismo, os conhecimentos ocultos, cada vez mais está mais forte aquela ideia, aquela nossa teoria de que o Nessanalita estudou a fundo É, conhecimentos secretos, e por isso que ele tinha esse grau de entendimento sobre o controle da vontade feminina, que é isso que ele estava ensinando. Obviamente que aquilo pode ser usado para minimizar danos, evitar danos. Mas o que nós vemos hoje, por todo o movimento MGTOW e por essa galera Red Pill aí que vem de curso, que todas essas desgraças aí, eles estão querendo ensinar pessoas a manipular a vontade das mulheres e manipulando a vontade dessas pessoas. Estão usando a máquina para e ganhar manipulação de vontade é o quê, senhor Eduardo? satanismo, porra. Isso é coisa de demônio. Magia. Coisa de demônio. Exatamente. Isso é coisa de demônio, porra. Manipular a vontade. Nós viemos daquele que te deixa decidir. E você decide. No final das contas, até o professor Olavo falava sobre isso, né? Que no juízo final, provavelmente o cidadão ele não vai ficar com aquele sentimento de Deus não me condene. Ele vai ter um grau de clarividência que ele vai ver, ter Ó, a eu mereço. consciência do pecado. Ele vai falar, Ele vai dizer: "Eu nem não vai mereço". discutir, ele vai descer escorregando pro tridente do capeta. E, continuando, essa história de ser uma boa pessoa vai se tornar cada vez mais obscuro. Não pense que as pessoas vão facilitar, vão voltar a atinar para a realidade, não. Até porque eu não gosto de acompanhar, mas foi impossível não saber do caso aí Hã. da Sim, sim, menina sim. que teve relações involuntárias aí. E tem várias coisas que permeiam isso daí, né? A gente sabe que são sacrifícios que são feitos, né? A gente sabe muito bem que isso é meio bem ritualístico e é passado por ciência, por procedimento medicinal, mas nós sabemos que no fringir dos ovos não é bem assim. É, e isso, tá vendo, tá cada vez. A galera não entende que essas discussões, o fato de discutir isso, já é um sinal de que o barco está afundando. Se você está discutindo onde há uma vida e onde não há uma vida, é um sinal que já estamos nos tornando bárbaros e piores do que animais, que até os animais sabem onde há uma vida e onde não tem. Se um animal cheira o outro, ele sabe se morreu ou não, se tem uma vida ali ou não. E nós, seres humanos, dotados do intelecto, né? Nós não sabemos distinguir, né? Alguns sabem muito bem e fingem que não, né? Para conseguir continuar com as oferendas. Então, isso vai continuar e vai piorar, né? Aí o professor Gugu, ele tem aconselha alguns exercícios, né, que podem nos ajudar a dar alguns passos para se tornar uma pessoa melhor, né, um passo de cada vez. Que são coisas óbvias que nós não deixamos, nós acabamos por deixar de fazer porque não nos ensinam isso nas catequeses, enfim, né. Eu já quero recomendar aqui um livro. Primeiro, né, é importante estudar a vida dos santos. Isso daí é imprescindível. Por quê? São boas pessoas. Já começa aí. Isso que, não conheço ninguém não conheço pessoas boas. Bom, então é só estudar a vida dos santos, pô. Porque
ali é inquestionável, né, os caras tiveram uma vida retilínea. E aí vocês podem pegar aquele livro, Os Santos que Abalaram o Mundo, que você vai pegar os santos que tiveram maior grau de influência, e é literal o que tá ali, os santos que abalaram o mundo, os caras abalaram o mundo mesmo, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São Francisco, Santo Antão, não me recordo dos outros. Mas eu, além de recomendar o livro Os Santos que Abalaram o Mundo, você pode também pegar e ler as obras específicas sobre a vida de cada santo, os individuais, né? Você pode pegar o livro Exercícios Espirituais do Santo Inácio, A Vida de Santo Antão, porque são livros que vão tratar mais precisamente, de maneira mais profunda sobre a vida dos santos. Também tem a vida da Santa Teresa d'Ávila. A Santa Teresa d'Ávila é uma santa muito interessante porque ela vai teorizar tudo isso que a gente está falando aqui. Então lá você vai ter de maneira bem didática, digamos assim, mas bem explicada as coisas que a gente está falando aqui, esse espaço. Mas como nós estamos falando para pessoas que não sabem nada disso daqui que está sendo tratado, mas querem de alguma forma se tornar pessoas melhores por meio da religião, o que vocês podem fazer é o quê? Orações matinais. Então, a primeira coisa que você vai fazer, isso pode ser oração noturna também. Não sei que hora você acorda. Tem um monte de gente aí que é igual o corno, velho. Morcego. Então, às vezes você trabalha à noite, então você troca o dia pela noite, né? Mas Você assim, falou uma coisa antes que me chamou a atenção, que talvez até daria o nome para um bom programa, que é Degraus da Santidade. no futuro a gente pode até trazer o nosso amigo seminarista aqui. Exatamente, eu pensei nisso, porque a gente é muito palhaço, mas não dá não. É, não dá pra. E aí, e aí também seria muito ruim usar morada, porque só o moderno aí fica usando morada pra tudo. Estou um santo de tal morada. Ou Venha estou. ser a Quando não é minha morada. morada, quando não fala de morada, é as camadas. Que Deus o É tenha, foda, mano. não Deus o dá, tenha é lá. camada, é temperamento, é signo, é sigma, é alfa, é beta, é tudo, Tô cara. todo lascado. Querem me colocar num potinho e definir que eu sou isto. Aquela música lá que ninguém me define. Eu sou uma metamorfose ambulante. Morfose ambulante. Me deixa ser autista. E aí, então logo quando você acordar, que você lava o rosto, escova os dentes, e vai fazer sua oração. Você pode fazer o inverso também, vai fazer sua oração, depois você lava o rosto, escova os dentes, né? E aí você faz sua oração aí, matinal, a que você achar melhor, entendeu? Desde que não seja pro capiroto, o resto tá valendo. E aí, você vai fazer uma promessa para Deus. A gente já falou isso aqui, né, um passado aí. Você vai fazer uma promessa para Deus. Você vai falar assim: "Olha, sou miserável", né. E aí, por exemplo, a oração do Santo São Tomás pedindo clarividência nos estudos é uma coisa muito interessante também para se fazer. E você vai confessar a sua miséria de entendimento, mas que você quer aquela história que o padre Paulo fala, né: "Deus, eu não te amo, mas me ajude a te amar. Eu quero te amar". Coisas que você deve pedir, que sozinho você não vai conseguir. É impossível. Ninguém, escuta bem, ninguém, velho, ninguém. Isso a gente pode ter certeza. Os santos falam isso, todos os santos. Isso é uma unanimidade. Você não vai se tornar uma pessoa melhor sem Deus. É impossível nos dias de hoje. É impossível. E até aquelas pessoas que a gente falava dos pagãos lá sobre aquela história se é possível ou não ser uma boa pessoa não tendo religião, né? E aí você vai ver Aristóteles falando que é possível, mas aquelas pessoas dotadas do dom, ou seja, de toda forma Deus te tocou. Você só foi mais bem agraciado pela graça. Só isso que aconteceu, mas não quer dizer que você não precisa dele, entendeu? Você consegue sem ele. Você vai confessar sua miséria e vai pedir a Deus, olha, meu Deus, eu quero entender, e aí você vai ser específico. Olha, eu vou estudar sobre, ao invés de fazer aquelas orações protestantes que você bate papo com Deus, faça conversa como um adulto, se ajoelhe lá. Eu quero entender, eu quero entender melhor sobre
política. Por algum motivo você quer saber mais sobre política. Eu quero entender porque isso aqui vai ser útil para minha profissão. Eu vou poder dar mais uma vida mais digna para minha família. Eu vou poder ajudar mais na igreja, porque eu vou ter um pouco mais de dinheiro e estão cobrando isso no meu trabalho, é uma necessidade, isso vai ser importante para mim. Eu preciso da sua ajuda, pai. Então você está fazendo uma promessa. Então, você está fazendo você está pedindo a Deus e fazendo e vai fazer uma promessa de que ao final do dia, no que depender de você, você vai fazer, vai correr atrás, vai fazer o que tem que ser feito. Aí na sequência você vai estudar ali, uma, 2 horas de estudo, depois você vai para o trabalho. Chegando do trabalho, né? No trabalho você pode ver algumas coisas, se for possível no seu trabalho. Depois do trabalho você também vai tentar estudar alguma coisa. Mas na sua oração do final do dia você vai se confessar sobre as coisas que você fez no dia. Então você vai pedir perdão, né? Você tem que fazer uma confissão sincera. A confissão sincera do dia, né? Você vai agradecer, né, a Deus por tudo que te aconteceu e pedir desculpas por você ter sido um servo ruim. E você não pode dar desculpa, entendeu? Você tem que ser honesto com Deus. Não pode falar assim, ó, Deus, eu fui movido pela ira, mas também as pessoas me provocaram. Não, você se moveu pela ira, não importa se um demônio te tentou, se sua vizinha te tentou. Você cedeu à ira. A culpa é sua. Você cedeu para a ira. Independente do que aconteça. Ah, mas a minha mulher sempre faz isso. Então larga a sua mulher, meu filho. Se não, você tá vendo que não tem jeito, ela não tem o que fazer, não vai adiantar você chegar no tribunal do último juiz e dizer essas coisas. Não vai rolar. Ele sabe disso. Você foi bundão. Entendeu? Você foi covarde, então, que você não conseguiu fazer nada. As pessoas estavam te levando a pecar e você não fez nada. Você tem culpa do mesmo. Não tem jeito. Nós somos culpados da mesma maneira. Então fuja das desculpas e você vai confessar de maneira bem honesta, né? Por ter sido um servo ruim, e como você faz no seu exame de consciência, mas é um exame de consciência diário, que é o que tem que ser feito, né? Ele vai pedir desculpas e agradecer por aquilo que você conseguiu guardar. E você vai fazer mais um pedido a Deus, né? Fez os agradecimentos, vai fazer mais um pedido a Deus. Não é ruim pedir, né? Porque estão vendendo esse discurso aí também. Nossa, que é o discurso moderno. Não, hoje é dia de agradecer. Todo dia é dia de agradecer, meu filho. E é dia de pedir também todo dia. Tem problema. Pode ter certeza que Deus não vai se sentir ofendido. É melhor você pedir pra ele do que pra outros seres, né, que eu sei que vocês pedem também, né? Porra, Vai na cartomante, na quiromante e pede pro vizinho, enfim, na esperando vagabundomante. na vagabundomante, né? Então, tem tudo isso. Porque tem uma coisa, tem uma característica da nossa mente, ela é muito mutável. Muito mutável. A gente esquece das coisas com muita facilidade. Várias coisas importantes nós aprendemos na época da escola, por incrível que pareça. Muita coisa importante a gente esquece. Operações matemáticas, por exemplo. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Por mais ruim que seja a educação brasileira, eu tenho certeza que teve vários professores de caráter razoável. Que tava tentando ensinar mesmo. O cara queria mesmo que você entendesse aquilo. Ele não tava sendo um cuzão. Ele não queria que você se convertesse à religião do Estado. O cara queria que você aprendesse mesmo. Era real, velho. Era real aquilo. Essa galera existe, mano. Por incrível que pareça. E você esqueceu. Então você tem que pedir a Deus. Você faz sua parte, obviamente, né? Tem que fazer os exercícios, tal. Tem vários exercícios bons, inclusive a gente sempre recomendou aí o livro do professor Pierluigi, Aprendendo a Aprender. Você vai aprender como reter as informações. E obviamente que isso vai de você. Isso aqui não é uma fórmula fechada. Ah, mas eu preciso estudar 2 horas. Então você vai estudar 2 horas, meu filho. Ah, preciso estudar 1 hora. Então você vai estudar 1 hora. Você tem que ver o que funciona melhor. Os métodos, qual que é o melhor método? Né, é como o professor Gugu fala. Apesar de sermos a mesma espécie, cada ser humano parece, por ser cada ser humano ser um universo, parece que cada ser humano é de uma espécie diferente. Porque nós somos muito individuais.
por mais que as técnicas de manipulação da vontade usadas na psicologia moderna aí, pelo marketing digital, pelas grandes empresas, fazem com que nós tenhamos comportamentos praticamente idênticos e gostamos dos mesmos estilos musicais, enfim, e fazemos as mesmas danças ritualísticas e afins. Em sua origem, o ser humano é muito individual. Então as maneiras de aprender são diferentes. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que conseguem aprender mais ouvindo, né. Então, para um cara que gosta muito de ouvir e ele sempre tem uma história, por exemplo, vocês podem ver, vira e mexe eu falo aqui: "Nossa, tem um fulano de tal uma vez falou numa aula", aprende muito mais pelo ouvir audível do que visível, muito mais. Mas não quer Tem dizer que ver que o cara fazendo, mas tem gente que basta ver a pessoa fazendo uma vez e já entendeu todo o processo. exatamente, tem pessoas que são muito visuais e precisam ler, por exemplo. Olha, o que eu não estou conseguindo captar muito as informações de maneira sonora, eu me distraio, mas eu me concentro muito no visual lendo. Não quer dizer que você tem que exclusivamente, que é o que está acontecendo no mundo moderno, as pessoas aprendem com vídeos no YouTube, tudo. Não quer dizer que você não tenha que ler, nunca mais ler nada, né? Não, agora você só vai ouvir. Cala a boca que você só vai ouvir. Mas não, não é assim não. Até porque é uma experiência muito interessante você ler um livro de alta complexidade, assim, ou às vezes de baixa complexidade, né, que, por exemplo, uma professora estava contando que ela leu, Romeu e Julieta quando adolescente, ela ficou revoltada. Falou assim: "Não, tá todo mundo errado aqui, o amor de Romeu e Julieta é um amor louvável e é uma merda. Por que Shakespeare matou os 2 no final? Ele é maluco?", né? Você vai também a história lá, o Rei Lear, que, tipo assim, a melhor irmã, a melhor das filhas é a que é exilada, tipo, é expulsa do reino. A melhor. O Shakespeare é louco, ele expulsou a melhor. O que ele tem na cabeça? Ele tá sendo injusto. Aí depois de mais velha que ela foi ler essas vezes, tem uma percepção totalmente diferente sobre a mesma obra e a mesma pessoa. Só que entra naquilo que eu falei da mutabilidade da mente. A mente delas já é totalmente diferente do que era. Entre a adolescência e a vida adulta, nossa mente muda e muito. Assim como eu sei que vocês, a primeira vez que vocês escutaram uma música erudita, vocês provavelmente acharam chata. Mas com a experiência que vocês têm hoje, a bagagem, o poder contemplativo, você escutar uma música, a mesma música, tá? Com outros ouvidos, né? Poder contemplativo é uma definição extremamente poderosa, porque você presta atenção nas pessoas e as pessoas meio que desaprenderam a contemplar qualquer coisa que elas conheçam. Quer dizer, na verdade, elas não conseguem contemplar de verdade aquilo que elas não conhecem, né, tipo assim, elas preferem ficar no mesmo mundo delas. Só que não bastando permanecer no mesmo mundo delas, ou seja, o mundo das coisas que elas já conhecem, elas não param para refletir sobre aquelas coisas que elas conhecem. Então, um exemplo disso é quando você está andando em algum lugar novo, ou percebendo uma paisagem, sobretudo é muito mais fácil com paisagem, em que o sol vai se encontrar naquele ângulo uma única vez no dia e tão somente naquele dia, e elas não conseguem perceber a beleza daquilo ou sequer se sentir inspiradas por aquilo. E são às vezes pessoas também que se incomodam com o silêncio, elas não gostam do silêncio. Silêncio para elas é algo chato. Agora eu entendo por que eles falam o silêncio é ensurdecedor. Puta que pariu, Eduardo. E aí, uma coisa muito interessante que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que também é uma ideia lá do professor Gugu, né? E eu vou recomendar de novo, pô, assina o ICLS lá, entendeu? Primeiro que você tem que assinar para ajudar o professor, financeiramente mesmo falando, entendeu? A gente tem que financiar a nossa galera, velho. Tem que financiar, CLS patrocina nós. tem que financiar a nossa galera, porque a Anitta tá cada dia mais milionária, o George Soros, Rockefeller, toda essa galera aí, Me a faça família Maia, milionário também. a Eu quero família montar a minha Maia. livraria. O Cacique quer montar a livraria dele, Unidos da Vila Inhocuné. Você lembra disso aí do Olavo? Vai tomar no cu.
Muito bom. Biblioteca indigenista, biblioteca indigenista. E aí, Sim, cara, sim. uma questão muito interessante que ele falou lá é das 3 claves, né. O que seria dessas 3 claves, assim? A primeira é o conhecimento e sabedoria, segunda, dignidade e honra, e a última, conforto e prosperidade. Você pode escolher uma dessas daí para focar um dia ou um mês da sua vida, um ano, mas elas possuem uma hierarquia. Conhecimento e sabedoria é a melhor de todas. Não tem o que dizer. Porque o sábio, ele só faz bem. Não existe sábio que faça o mal. Não quer dizer que ele é impecável, né? Não estou dizendo isso. Mas as pessoas que atingem a sabedoria, via de regra, elas usam o que elas sabem para o bem. Porque ela é sábia. Ela não vai usar aquilo para. Porque ela sabe que as movimentações dela têm certo grau de influência, ele pode direcionar a pessoa para o mal, então ele não vai fazer aquilo. E aí que vem a diferença do sábio pro sagaz, pro perspicaz. Isso é mais direcionado ao demônio. Porque os demônios são inteligentes, a gente já falou sobre isso. Mas eles não são sábios. No entanto, eles têm conhecimento também. E tem vários motivos para a sabedoria e o conhecimento estarem em primeiro lugar. Depois vem a dignidade e honra. Mas o que pode acontecer? Vocês podem perceber que vocês têm mais afinidade com uma coisa e outra. Entendeu? O problema é que buscar uma das 3 claves, ou todas as claves, e ficar transitando entre elas, pode fazer com que você se perca. Não quer dizer que, vou atrás de conhecimento e sabedoria, quer dizer que eu vou me tornar sábio. Geralmente, o conhecimento, quem vai atrás de conhecimento e sabedoria, se torna o perspicaz, o sagaz. E aí ele usa o conhecimento que ele adquiriu para prosperar ilicitamente. Tanto do ponto de vista moral, como da questão, literalmente, das leis, né? Transgredir a lei e não ser pego, que eles têm essa capacidade. Buscar dignidade e honra também pode fazer com que se torne um pedante ou desumilde, né? Ou orgulhoso. E cai em soberba, se achando mais digno e mais honroso que outras pessoas. Mas, de maneira geral, direcionar as forças para uma das claves é uma maneira de você se nortear e saber o que você está fazendo, né? Então, dignidade e honra geralmente está relacionado mais com pessoas que, por exemplo, atletas, tem toda a questão de cumprir as regras, né? Por exemplo, direto compartilham aqueles vídeos em que atletas perdem e reconhecem a vitória do outro, ou que burlam alguma regra, ou que o árbitro faz alguma coisa a favor dele e ele sabe que ele está errado, e ele mesmo alerta as pessoas. Está relacionado também com soldados em guerras, né, com forças armadas de maneira geral. O conforto e prosperidade pode ser uma coisa muito boa, como pode ser uma coisa muito ruim também. A pessoa só viver em busca de prosperar e não faz nada de bom com a prosperidade, a não ser coisas que são frutos do egoísmo, né? Por exemplo, então o cidadão, ele quer dar uma vida melhor para a família dele, mas para poder falar que foi ele que deu uma vida melhor para a família. Então, o bem está em ele poder dar, né? Se tivesse outro meio, ele não gostaria tanto da ideia. Ele quer ser o motivo daquilo, né? Então você pode direcionar em alguns momentos, né, da sua vida, que nem você vive uma vida muito ruim, sua família está passando por várias necessidades. Talvez você tenha que focar nisso, no conforto e na prosperidade. Porque às vezes o conhecimento e a sabedoria, assim, é impossível você não estudar filosofia, se você quer ir por esse caminho dessa primeira clave aí, você vai ter que estudar filosofia. É. E às vezes, para você conquistar mais conforto e prosperidade na sua vida, naquele momento, você não vai poder se dedicar
com muita força a filosofia, porque não vai ajudar em nada de você subir no cargo ou arrumar um trabalho melhor. Mas são nortes, como eu disse. Assistam as aulas de CLS que vocês vão entender melhor o que eu tô falando aqui, né. Vá direto na fonte, bebam da fonte, o professor Gugu tá vivo, é uma E preciosi outro, é um fruto do professor Olavo, é um dos grandes frutos do professor Olavo. vocês têm tempo suficiente para conseguir realizar as 3 coisas. Não precisam se apressar em apenas uma. Não, não. Vocês têm tempo suficiente para fazer as 3 coisas bem feitas, entendeu? Só que tem que ter Tá, paciência. paciência. E o problema é, a gente enche o saco muito rápido, cara, e não pode. Não dá, não E pode, o tem e que ter aquilo paciência. e o medo de tudo também vai entrar aí. "Ah, mas o mundo vai acabar, os caras vão dominar tudo, 2030 tá aí, fudeu. dois Não, mas calma. 2020 Agenda 2030", não, essa é a tática dos caras, essa é a tática dos caras, causar medo e você ficar, inerte, não consegue fazer nada, não tem poder de reação, não tem o que você fazer. Só que aquilo, é o que o professor Gugu fala, todo dia você tem que acabar a sua história, todo dia você tem que fazer isso. Porque é como o professor Gugu fala, toda noite, toda vez que você dorme é um presságio da morte. É um pouquinho de morte que você vivencia, porque você pode não acordar no outro dia. A gente não para pra pensar nisso. A gente não para pra pensar que amanhã a gente ou se pensa de maneira superficial, não é valendo. "Ah, mas não vai. Pode acontecer, mas não vai". O cara fala no ar de Deus, pô. Só Deus pode dizer se você vai acordar amanhã ou não. Não tem um médico nesse mundo PhD, formado em Harvard, que as pessoas acham que é alguma coisa a mais. No passado era, hoje não. Apesar de ter mantido muito ainda, não dá pra comparar com a USP. Hum. Nenhum médico pode falar que você vai acordar amanhã. Qualquer coisa pode te abater. Coisas sobrenaturais e da natureza também. Então nós somos obrigados a finalizar a nossa história todos os dias. A gente tem que acabar a nossa história. Então, nós temos que solucionar coisas que a gente se propôs a solucionar, então aquela promessa que é feita a Deus no começo do dia, olha, meu Deus, me ajude, eu tenho que resolver tal e tal coisa, tal, e problemas filosóficos que eu não entendi. No final da noite você tem que fazer o quê? Ou você descobriu uma solução para o seu problema, ou você descobriu que o seu problema não tem solução, você tem que rezar e pedir a Deus uma intervenção divina, ou que você deu um passo a mais. Então, eu não consegui entender aquela teoria que eu precisava, a teoria dos 4 discursos, mas eu descobri os livros que eu tenho que ler para entender aquele assunto. Eu descobri que eu tenho que assistir às aulas do professor. Que nem o que eu estou falando aqui. O que eu preciso. E você já tem a solução. Eu não entendi o que foi dito no vídeo, mas eles me disseram que se eu assistir às aulas do professor Gugu, provavelmente eu vou entender. Então você já vai terminar o dia sabendo qual fonte você tem que beber no outro dia. Então você pode falar Pelo isso para menos Deus. um link você vai ter. Alguma coisa você fez, não foi um dia desperdiçado. Você, se você não, se você se confessou a Deus, se você foi encontrar um sacerdote, ou se você era impossível você buscar um sacerdote para fazer uma confissão, você tentou fazer a contrição perfeita, né? E você vai dormir tranquilamente. Por mais que você brigou com sua esposa, foi um dia de merda, mas você fez alguma coisa útil e você disse para Deus, né? Foi sincero no seu relato, fez uma análise sincera da realidade, confessou isso para Deus e disse também que foi um servo ruim e que amanhã promete que será um servo melhor. Se você morrer, meu filho, isso vai contar muito para Deus. Pode ter certeza. Pode ter certeza que isso vai contar muito. Ele vai considerar isso daí. Aí, mais futuramente, talvez a gente volte aqui para falar de uns assuntos que eu acho pertinente, da gente voltar para os assuntos capirotescos, né? Que a gente está direcionando nossas forças para os episódios que vão sair lá no projeto do Sr. Hernani. Então, por isso que a gente não está falando sobre os assuntos capirotescos aqui. E eu acho que tá fazendo bem para a gente deixar um pouquinho de lado isso daí e só deixar as forças direcionadas lá. Porque lá vai sair um material, acredito eu, Cacique pode me corrigir, que lá tá saindo muito melhor
Porque aqui, vou fazer até um trocadilho, aqui é só o esboço. Lá, Tá, lá, tá, tá. lá tá mais organizada a coisinha. Mas aí, o que eu quero deixar aí, adendos e um caminho aberto para a gente continuar essa conversa numa próxima oportunidade, passar a bola para o cacique para ele fazer as considerações dele, é que ah, dentro disso que eu falei, todas essas possibilidades e exercícios espirituais aí que temos a obrigação de fazer para se tornar gente melhor, a gente tem que saber o que é ser gente. Não sabe mais isso também. O que é ser gente. Você olha para os animais, eles sabem o que é ser um animal. Você vê a brincadeira dos filhotes, são brincadeiras sérias. Não, não é coisa de. Não é tolice. O cacique, que é um homem. Eu já doxando o cacique aqui, o cacique é Filha um da homem dos puta. animais. Ele é quase um Dr. Dolittle. Não, E, nada a ver, nada a ver, nada a ver. e aí. Não, mas é uma coisa saudável, cara. E aí ele sabe. Um filhote de gato, ele brinca de coisas que ele vai fazer. Ele brinca de Ele caçar. foi- Ele brinca de subir nas Exatamente. coisas, que é coisas que ele vai fazer na vida adulta. Um cachorro, a mesma coisa. O cachorro brinca de morder as coisas, que são coisas que vão ser úteis na vida dele quando Como ele chegar cachorro. à quando chegar à vida adulta. Os seres humanos que brincam de muitas coisas que eles não vão fazer. No passado, em alguns momentos também, as crianças também. Criança brinca de caminhoneiro. Esses dias até vi um, um adesivo num cabelo muito interessante, que era um adesivo assim, obrigado, pai. E era a foto de um pai, uma imagem de um pai brincando com uma criança e a criança arrastando um caminhãozinho numa cordinha, que era uma coisa muito comum dos meninos brincarem de Sim, arrastar sim, sim. caminhãozinho. Os moleque antigamente, década de 90, molecada, criança de 90 era fissurada, 80, 90 era fissurada em ter caminhãozinho. Aí o cara cresceu e virou um motorista de caminhão, o cara tem o próprio caminhão. Então, os seres humanos brincam de coisas que serão úteis também, mas parece que isso tem se perdido, até porque as crianças não brincam mais, né? Hoje, num curso que fiz hoje, uma das mães estava relatando lá que o filho ia na TV assim quando era menor e ficava passando o dedo na TV porque achava que era touchscreen a TV, porque o brinquedo da criança é um celular. Então ela acha que a vida é um touchscreen. E Ela con- assim, a capacidade imaginativa dessa criança foi destruída, né? Porque até para você brincar de coisas que você vai fazer na sua vida, das possibilidades que você pode fazer quando você é adulto, você vai precisar imaginar a cabeça do moleque puxando um caminhão de brinquedo. Mano, pra ele tá lá dentro, cara. Pra ele tá dentro daquele brinquedo ali. Tá pilotando o caminhão de verdade, entendeu? Sim. Só que ele não consegue ter experiência propriamente dita, então ele tem que imaginar. Agora, Exatamente. ele vai brincar de um joguinho que ele dirige um caminhão. Ele não precisa mais imaginar, ele tá dirigindo A artificialmente o caminhão. imaginação tá sendo feita por ele já, né? Pois é. E aí, o Cacique falou uma coisa interessante das possibilidades humanas e as brincadeiras infantis são interessantes por isso. A menina que brinca de ser mãe, que é uma possibilidade humana, uma capacidade humana. Dizem que é uma vocação. Mas então os cachorros têm vocação também? Porque as cadelas são mães também. É uma capacidade humana. Não estou também tirando todo o brilho da maternidade, não é isso que eu estou fazendo. Mas é uma capacidade. Os ateus, né, ateu que nem acredita muito nessa história de vocação, ele também, a mulher pode ser mãe, entendeu? Sim. Pode abortar seu filho. Você vê como que não é uma coisa tão elevada mais para as pessoas. Então é uma capacidade humana. Capacidade humana é bicho, é coisa de bicho. Todos os bichos conseguem fazer isso aí. Isso não vai ser o suficiente. Mamãe, se você. Ah, minha vocação é a maternidade. Tudo bem, mas se você for só uma mãe, você não vai conseguir ser uma boa pessoa. Você não vai conseguir ser uma boa mãe, por exemplo. Ou às vezes você consegue ser uma boa mãe, mas você não consegue ser uma boa esposa. Porque você só se preocupou com a maternidade, entendeu? Você não se preocupou em ser uma boa pessoa, que é o que a gente tá falando aqui. Então você tem que ter coisas que bichos não fazem. Não pode ficar só no negócio de bicho. É O igual no, matrimônio.
é diferente de maternidade, o matrimônio é propriamente uma vocação. Sim. E aí tudo bem. E aí entra essa questão de, pô, a coisa não é que a questão do ser bicho é ruim, é uma porção da sua alma, que é aquela coisa, tomista, né, as Uhum. porções, porção mineral, porção animal. E aí tem aquela coisa mais elevada que é o espírito, que é o que a gente deixa de lado. A gente se foca só no animal. Então que é que ai, 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 ui, 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 no momento das relações. Me leva, que é que a professora Juliana falou, né? Ai, 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 assim eu te pego, não sei o quê, você me esculacha. Pô, é o baile funk, é o animalesco da coisa. Não é que não tenha que ter o prazer carnal entre os cônjuges. O problema é quando é só isso, que só se foca nisso. Quando só pega a porção animal do homem e foca nessa porção. E você não consegue. E aí você tem que nem é um conselho da professora Juliana, você tem que focar em artes, né? Você tem que. Eu falei até isso no. Acho que no último episódio, cacique. Não precisa ser artes mais elevadas, você pode praticar uma arte marcial. A mulher pode se dedicar à costura, né? Eu vou aprender a fazer costuras diferentes. Os panos de prato aqui de casa eu vou comprar pano de prato simples e eu que vou bordar. Minha avó e minha mãe sempre fizeram isso, cara. Elas que bordavam os panos de prato da, de casa, né? Sabiam tricô, rasgavam a blusa, elas mesmas costuravam. Então você vê, digamos assim, um passatempo, uma dedicação à arte da esposa, da mulher, pode servir até como diminuição de gastos dentro de casa, que você não precisa de uma costureira, porque a mulher sabe costurar, entendeu? Só que nem minha esposa pinta. Se eu quiser um quadro, eu posso até incentivá-la. Olha, eu gostaria que você pintasse São Tomás. Aí eu, ao Eu não invés de mando ficar. ela fazer sem dedo, igual o quadro do Van Gogh. É mutilado. E aí é uma maneira, e às vezes até de gerar dinheiro também. Minha mulher não trabalha, fica em casa, mas ela gosta muito de confeitaria, se dedica a isso, pesquisa técnicas antigas e os cacetes, o cacete A4 aí, e ela vai vender bolo, entendeu? Vou vender de vez em quando aí, fazer sob encomenda. E isso preenche sua alma, pô. É uma coisa necessária. É aquilo. Faça isso por um ano e analise. Ó. Você vai escrever assim. Durante um ano, você vai fazer os exercícios espirituais, você vai se propor a fazer os exercícios espirituais, e vai se dedicar aí, pelo menos a um tipo de arte. Você vai aprender um instrumento. A ideia é que não seja estritamente intelectual, né? Por exemplo, aprender um idioma. Porque a ideia de aprender idioma geralmente é uma coisa muito útil, que nem você aprende o latim. Você aprendeu latim, por mais que não seja uma língua que falam que é a língua morta, né? Por mais que você não encontre textos modernos em latim, mas você vai encontrar muito material que nunca foi traduzido para sua língua materna que está em latim. E o latim ele é uma das línguas mais completas do mundo. Então, seu entendimento na sua língua vai ficar muito melhor. Então vai te ajudar em muitas coisas, a você enxergar a realidade de maneira mais fácil e, né, sem precisar fazer tanto esforço para entender coisas simples. Então você vai fazer isso durante um ano, se dedicar às artes, aprender instrumento, vai praticar uma arte marcial, vai praticar um esporte, mas você vai levar a sério aquilo, entendeu? Não é pra eu vou entrar no CrossFit para ficar shapeado. A ideia é que você leve a sério aquilo, entendeu? E que seja uma coisa. E aí na musculação não vai entrar nisso. É legal puxar ferro. É muito legal. Eu puxo ferro também. Cacique Se puxa você ferro. entrar no CrossFit, eu te amaldiçoo. Só que aquilo, a gente tá falando de arte, coisa milenar, coisa passada de geração em geração, técnicas, coisa que você tem que se dedicar muito pra aprender e levar aquilo a sério, entendeu? Musculação, geralmente a galera, um dia eu treino 1 hora, um dia eu treino 1 hora e meia, eu fico uma semana sem treinar, Vagabundo. Vagabundo. entendeu? Então tem que levar a sério o negócio, né? A não ser que você não faça nada, você fala assim, pô, a musculação pode ser um começo, mas não pare por aí, né, meu filho?
A ideia é se dedicar a coisas mais elevadas e não ficar no negócio de bicho ali. Até porque a arte marcial, ela envolve várias coisas, tem uma filosofia ali, né, as artes orientais, tem toda uma filosofia ali. É legal, você estuda a história da arte marcial, enfim, acho que vocês captaram a mensagem. Então vocês fazem isso durante um ano, eu duvido que não vai ter diferença nenhuma, eu duvido. Tem uns conselhos lá que a gente dava lá no começo de um grupo nosso de amigo, que era ler uma poesia, ouvir uma boa música e fazer uma oração por dia. Pode colocar isso também. Outra coisa que é muito interessante é você memorizar poemas. Ah, mas o que que isso vai fazer bem? As pessoas querem motivo pra tudo. Faça, meu filho. Faça. Faça um ano isso aí. Não quer dizer que assim, quando bater um ano que você vai ver diferença. As mudanças, lembra, a alma tem um grau de mutabilidade. A alma, a mente e a mente. Então, você está mudando constantemente. Então, com poucos meses, vai ter alguma diferença. Geralmente, quem percebe são as pessoas ao nosso redor. Mas com isso, Cacique, eu deixo uma carta virada para baixo e encerro minha jogada. Neste momento, eu acabo de usar uma referência dos ocultistas de Yu-Gi-Oh! Meus ocultistas favoritos. Fechadão com a gangue do Mago Negro. Ah, cara, hoje foi um bom dia. Hoje foi um bom dia, assim. Eu acho que a galera vai aprender bastante coisa. Ou É, pelo menos ter uma ideia de um próximo hobby, de uma próxima atividade, de algo que eles queiram fazer, E que que é isso, maneiro. e que isso é importante, que faz real diferença. Então, Exatamente. isso que a galera tem que perceber, pô, faz diferença. Não é coisa. É. Assim como ficar todo dia. É só ver o que os caras fazem, velho. Todo dia você vê um capítulo de uma série, de um anime. Porra, por que você não pode fazer essas coisas, velho? E a gente precisa de muita gente inteligente. Senão vai ficar cada vez mais difícil, entendeu? E ajudar pessoas. A gente acredita que o que a gente tá fazendo aqui tá ajudando pessoas. Ajudar pessoas também, ó, você tá se ajudando. Explicando as coisas para explicar as coisas para as pessoas que você tem certo grau, um pouquinho maior de conhecimento, é uma caridade. Principalmente quando você não tá ganhando nada com isso. É quando mais você Princi ganha, na verdade. Principalmente quando você faz literalmente por amor, só porque você gosta da pessoa. Exato. E aí entra essa questão, né? Ah, eu vou ser mais caridoso com as pessoas, né? Que é mais um exercício aí pra vocês fazerem. Pelo menos uma vez por semana, cara. Chutando baixo, uma vez por semana. O ideal era por dia. Você vai, eu vou ajudar um amigo meu, vou ajudar um conhecido meu. Mas tem que ser aquela ajuda, sim, sem pretensão de ganhar nada. Você não vai ganhar nada, você não vai ganhar um favor de volta, você não vai, o cara não vai te dar dinheiro, não vai te pagar. Você vai ajudar por livre e espontânea vontade dessa pessoa. O cara tá estudando, aí você, pô, eu lembrei que tinha um amigo meu que tá estudando tal coisa. Aí você vai pesquisar umas coisas, vai conversar com outros amigos, e você vai chegar com o cara, puxar um assunto com ele, perguntar se ele tá bem, e vai mandar um material pro cara, vai ligar pro cara, você vai na casa do cara. Essas coisas fazem diferença, pô. Isso aqui não é coisa de coach, não. Isso daqui é o cristianismo vivo, pô. Esse é o real cristianismo, entendeu? Você não vai ganhar nada com isso. Mas hoje em dia é assim, né? O pessoal usa até aquela desculpa: se eu não cobrar, as pessoas não valorizam. Ninguém tá falando que você tem que passar fome. As coisas que a gente tá falando aqui são desvinculadas com o seu trabalho. O que a gente tá falando, você não vai ganhar nada com isso, entendeu? Às vezes eu sou até burro de tentar ajudar quando eu vou me prejudicar com isso ainda. Às vezes eu cometo essa burrice aí. Vou ajudar ainda o fulano. O fulano me. Vou tentar ajudar um colega de trabalho, aí o fulano vai me delatar pro chefe da empresa. Às vezes eu faço essas burrices aí. A gente também tem que saber quem a gente tá ajudando. Tô falando de amigo, pô. Tô falando de amigo mesmo. Aquele cara que precisa de você. Se você esperar que as pessoas falem que precisam de você, cara, você não vai ajudar quase ninguém hoje em dia. Ninguém vai falar. É.
Minha avó. As pessoas não pedem ajuda para os amigos, eles pedem pra gente que nem conhece direito. E quando vai pedir, né, ele nem quer fazer o que você tá falando, se não for condizente com aquilo que ele já queria fazer. Se a sua ideia tá totalmente diferente daquilo que ele estava pensando em fazer, ele não vai fazer, cara. O cara não vai falar: "Olha, eu nem estava considerando isso, mas analisando aqui, eu acho que pode ser o melhor caminho". O cara tem que estar no grau de humildade já muito grande pra Muito grande. fazer Dá essas tem coisas. como não. Mas eu acho que é assim, né, Cacique, terminamos por aqui, né. Por Voltamos hoje é só, numa próxima oportunidade, e logo mais a gente volta. Logo mais. logo mais. Os avisos. O aviso é, na verdade, um alerta de novo que eu estou dando sobre os episódios que vão sair no projeto do Hernandes. Você sabe que canal que vai sair, Cacique? Nem, Cara, pior que nem eu tô sabendo pra onde vai. talvez seja nova vertente cultural, mas eu não sei. Talvez. Tá saindo as coisas da galera lá que nos indicou. Helioscast, o Tá galera do saindo em qual Closer. canal? Aham. Cara, eu tenho quase certeza que é no cultural, quase certeza. Então provavelmente vai sair lá, né? A nossa saga falando sobre os demônios e toda essa questão também das teorias conspiratórias e tal. Que ainda são os temas que a gente estuda bastante. Mas eu acho que é isso, né, senhores? Fiquem com Deus. Sei que às vezes é difícil, a gente somos movidos pela preguiça, né? E saco cheio, como o Cacique falou, mas é importante, pô. Não vamos viver apenas com a porção, a porção animal do nosso espírito, senão o final vai ser triste. Fiquem com Deus, senhores. Até mais.